Há dores que ultrapassam a capacidade humana de descrição, e o divórcio é uma delas. Ele não destrói apenas uma união, mas abala a estrutura emocional, desestabiliza a identidade, rompe expectativas e deixa silêncios profundos que parecem impossíveis de preencher. O divórcio é uma ferida que toca o espírito, a alma e o corpo. Ele traz confusão, culpa, insegurança, tristeza e um tipo de solidão que poucas pessoas compreendem. E mesmo assim, quando tudo isso acontece, a palavra de Deus afirma que Ele está mais perto do que nunca. Desde o início, Deus conhece a fragilidade do coração humano. Ele sabe quando você tentou salvar o que estava morrendo, quando você lutou sozinho, quando você chorou sem que ninguém percebesse. Em Salmos 34:4 está escrito que Deus responde quando clamamos e nos livra de todos os temores. Isso revela que o divórcio não é um lugar onde Deus te abandona. Pelo contrário, é um lugar onde Ele se aproxima com mais ternura e poder. Muitas pessoas acreditam que Deus se afasta quando um casamento termina. Mas isso não é verdade. Em Salmos 103:13 está escrito que Deus tem compaixão de seus filhos. Sua compaixão não depende do sucesso de uma relação, mas da dor do coração. Ele vê o que ninguém viu. Ele ouviu discussões, orações silenciosas e súplicas pedindo restauração. Ele esteve presente quando você tentou, quando perdoou, quando acreditou que ainda havia esperança. Nada passou despercebido aos olhos dele. A dor do divórcio não surpreende Deus. Ele conhece cada detalhe, cada motivo, cada batalha interna que você enfrentou. Em Isaías 57:15, Deus declara que habita com o contrito e abatido de espírito. Isso significa que Ele não rejeita o quebrado. Ele o abraça. Ele não condena quem sofre. Ele restaura. Ele não deixa o ferido caído. Ele levanta com poder, graça e misericórdia. Também é comum que pensamentos de inutilidade e fracasso tentem dominar a mente. Mas Deus afirma em Jeremias 31:25 que Ele satisfaz a alma cansada e sacia cada coração entristecido. Sua dor não anula seu valor. Seu divórcio não define sua identidade. Sua história não termina em desilusão. Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não pode ver, mas que estão cheios de esperança e restauração. Ele conhece a profundidade das feridas emocionais e o impacto espiritual que essa ruptura provoca. Mas ao invés de te abandonar, Ele te carrega. Em Salmos 145:14 está escrito que o Senhor sustenta todos os que caem e levanta os abatidos. Isso não é poesia, é promessa, é realidade espiritual para você hoje. O divórcio não atinge apenas o presente, ele lança sombras sobre o futuro. Muitas pessoas se perguntam como irão recomeçar, como reconstruirão a vida ou como enfrentarão a solidão que surge depois da separação. Mas Deus não te deixa perdido na incerteza. Em Salmos 121:2, a Bíblia declara que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso significa que o Deus que criou tudo ao seu redor tem poder de reconstruir tudo dentro de você. O divórcio também provoca uma batalha mental intensa. Pensamentos de arrependimento, dúvidas e medos começam a dominar o coração. Mas em Provérbios 16:3 está escrito para entregar ao Senhor todas as obras e os planos serão estabelecidos. Deus não pede que você entenda tudo, mas que confie. Ele conhece o futuro que você ainda não enxerga. Ele já preparou caminhos que você ainda não percorreu. Quando a separação acontece, muitos amigos desaparecem, alguns familiares julgam, e a solidão se torna ainda mais profunda. Mas Deus permanece.
Em Salmos 27, 10 está escrito que ainda que pai e mãe te abandonem, o Senhor te acolherá. Isso significa que quando todo apoio humano falha, o apoio divino se torna ainda mais presente. A identidade também é abalada. A pessoa pergunta: quem sou agora? O que restou de mim? Mas Deus responde em Romanos 8,16 que o Espírito confirma que somos filhos de Deus. Seu divórcio não anulou sua filiação espiritual. Você continua sendo amado, escolhido e conhecido pelo Criador. A amargura tenta entrar. A dor tenta se transformar em rancor. Mas em Salmos 37:8, Deus ordena que abandonemos a ira e deixemos o furor. Ele não diz isso para minimizar a dor, mas para impedir que ela destrua sua alma. A amargura é um veneno silencioso, e Deus quer libertar você dela para restaurar sua paz. O medo do amanhã é outro gigante. O medo de ficar sozinho, de não conseguir recomeçar, de não suportar a nova fase. Mas em Isaías 26:3 está escrito que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo pensamento está nele. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela vem do próprio Deus, que é constante quando tudo muda. Em Salmos 62:5, a palavra diz que somente em Deus a alma encontra descanso. Isso significa que o verdadeiro descanso após o divórcio não vem de respostas humanas, mas da presença de Deus. Ele é o único capaz de acalmar tempestades internas e trazer alívio ao coração ferido. A jornada após o divórcio também envolve reconstrução interna, uma reorganização silenciosa que acontece dentro da alma e que poucos percebem. Existem momentos em que você sente que está avançando e outros em que o peso das lembranças tenta puxá-lo de volta. Esse movimento é natural, pois o coração humano não se recompõe de forma instantânea. Mas em meio a esse processo, Deus continua trabalhando com profundidade e paciência, moldando aquilo que foi quebrado para que volte a ter forma, força e propósito. A cura não se limita a lidar com a dor emocional. Ela envolve compreender que Deus permanece no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Em Salmos 9:10 está escrito que aqueles que conhecem o nome do Senhor confiam nele, porque ele não abandona os que o buscam. Essa confiança é construída dia após dia, enquanto você percebe que, apesar das mudanças, Deus continua sendo a mesma rocha firme que sustenta cada passo. Durante o divórcio, o senso de valor pessoal pode ser abalado. Palavras duras, atitudes inesperadas e feridas profundas deixam marcas. No entanto, Deus se levanta ao seu favor para restaurar aquilo que foi ferido. Em Sofonias 3:17 está escrito que o Senhor se regozija em você com alegria, acalma você com seu amor e canta sobre você com júbilo. Essa revelação muda tudo, pois mostra que seu valor não depende da opinião de outras pessoas, mas da voz do próprio Deus que o ama com perfeição. Também existem momentos em que a solidão parece esmagadora. A falta de rotina familiar, o silêncio da casa e a ausência de alguém que antes fazia parte do seu dia podem provocar um vazio difícil de preencher. Porém, Deus promete presença constante. Em Salmos 16:8 está escrito que o Senhor está sempre à nossa direita e que por isso não seremos abalados. Essa presença divina não elimina a saudade ou o cansaço emocional, mas traz segurança e estabilidade, permitindo que você siga adiante mesmo quando parece impossível. A restauração que Deus oferece também inclui a capacidade de perdoar. O perdão não é esquecer o que aconteceu, nem justificar o erro. É libertar o coração de um peso que impede a cura. Em Marcos 11:25, Jesus ensina que devemos perdoar quando oramos, para que também recebamos o perdão de Deus.
Isso mostra que o perdão é mais um caminho de liberdade do que uma exigência. É uma forma de romper com o ciclo de dor e abrir espaço para que a paz ocupe o que antes era sofrimento. Outra área que Deus trabalha profundamente é a renovação da esperança. O futuro parece incerto quando um casamento termina. Mas Deus não quer que você permaneça preso no medo. Em Salmos 33, 18 está escrito que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Isso significa que mesmo que você ainda não veja o caminho completo, Deus já o preparou. Sua esperança não está baseada nas circunstâncias, mas no Deus que conduz cada detalhe da sua história. O divórcio também pode despertar questionamentos sobre identidade espiritual. Quem sou agora diante de Deus? Será que ainda tenho um propósito? A resposta é sim. Em 1 João 3, 1 está escrito que grande amor o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa identidade permanece intacta, independentemente da dor, das perdas ou dos fracassos. Você continua sendo visto, amado e escolhido por Deus. Por fim, é importante lembrar que Deus não se limita a curar o coração ferido. Ele também restaura a capacidade de sonhar. Ele abre caminhos inesperados, cria oportunidades novas e derrama graça sobre áreas que pareciam mortas. Em Salmos 65, 11 está escrito que ele coroa o ano com bondade e que até os caminhos mais difíceis transbordam abundância. Essa é a promessa para você. Mesmo depois de uma fase tão dolorosa, Deus tem caminhos preparados que serão marcados por sua bondade e provisão. A jornada após o divórcio é marcada por silêncios profundos, pensamentos que pesam no coração e momentos em que a alma parece cansada demais para continuar. Deus conhece cada detalhe dessa luta. Ele sabe quando as forças diminuem, quando a esperança parece distante e quando você tenta sorrir, enquanto por dentro sente vontade de desmoronar. Mas Deus não é um espectador distante. Ele caminha ao seu lado, entende suas lágrimas e segura sua mão quando você não consegue dar mais um passo. O divórcio não define quem você é. Ele não determina o seu valor, nem apaga o propósito que Deus colocou dentro de você. Em Salmos 73, 23, está escrito que Deus segura a sua mão direita e o guia com seu conselho. Isso significa que mesmo quando tudo parece incerto, Deus está presente, sustentando você de maneira invisível, mas poderosa. Ele não deixa que suas quedas sejam definitivas e não permite que seu coração permaneça quebrado para sempre. A dor da separação tenta roubar a sua paz, mas Deus promete renovar sua mente e restaurar sua alma. Em Isaías 40, versículo 31, ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso não é apenas um conforto emocional. É uma garantia espiritual de que a fase que você está vivendo não será o seu destino final. Deus está preparando um novo tempo para você, onde a alegria voltará, onde a paz será real e onde o fardo será leve outra vez. É comum que, após o divórcio, surjam dúvidas sobre o futuro. Como vai ser daqui para frente? Será que vou conseguir recomeçar? Será que Deus ainda tem algo para mim? A resposta é sim. Ele continua sendo o Deus de novos começos. Em Salmos 32, 8, ele declara que vai instruir e ensinar o caminho que você deve seguir, pois está com seus olhos sobre você. Ele sabe exatamente para onde te conduzir e como reconstruir sua vida, peça por peça. Talvez você esteja carregando culpa, lembranças dolorosas ou sentimentos que ainda não sabe como resolver. Mas Deus não quer que você viva preso ao passado.
Em Miqueias 7,19 está escrito que ele lança todos os seus pecados nas profundezas do mar. Isso mostra que Deus não apenas perdoa, mas remove o peso que tenta te aprisionar emocionalmente. Ele está limpando sua história para que você possa caminhar com liberdade e esperança. A restauração que Deus oferece não é superficial. Ele cura feridas profundas, fortalece sua identidade, devolve sua dignidade e renova sua capacidade de amar. Em Salmos 138, 7, está escrito que mesmo quando você passa por meio da angústia, Deus estende sua mão e te salva. Isso significa que o momento que você vive hoje não é o fim. É o início de um processo onde Deus manifesta sua fidelidade e amor sobre sua vida. Agora, antes de fazer a oração final, deixe esta verdade entrar no seu coração. Deus está restaurando você. Deus está te dando um novo começo. Deus está te levantando de onde você caiu. O que hoje dói, amanhã será testemunho. E o que hoje parece impossível, Deus transformará em vitória. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia ainda. Há uma oração poderosa logo a seguir, e ela pode ser o início da sua cura, da sua restauração e de um novo capítulo com Deus. Permaneça e declare esta oração com fé. Deus está pronto para tocar a sua vida agora. Queridos irmãos e irmãs, declarem com a sua boca a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, reconheço que sou pecador e que preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste ao terceiro dia. Convido-te a entrar no meu coração como meu único Senhor e Salvador pessoal, e que tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão através de ti. Entrego-te a minha vida a partir de hoje. Amém e amém.